Os pioneiros de missão global são missionários da linha de frente. Eles se mudam para comunidades remotas para construir relacionamentos, atender às necessidades das pessoas e pregar sobre o amor de Deus. Eles compartilham as boas novas de Jesus através de um ministério holístico e muitas vezes enfrentam desafios e preconceitos ao entrarem em novos territórios. Um desses pioneiros é Hari, que serve no Nepal. As pessoas não confiam em nós e nem querem que os visitemos, não apenas nossos vizinhos, mas também nossa família. Hari enfrentou muito preconceito quando chegou na comunidade em que decidiu trabalhar, mas logo percebeu que poderia se aproximar das pessoas ao desenvolver atividades simples, como levar doentes ao médico ou fornecer comida para as pessoas mais carentes. Se compartilharmos diretamente a palavra de Deus, eles não nos ouvirão. Então, primeiro, precisamos encontrar uma oportunidade para ajudá-los. Ajudar os outros durante doenças ou outros problemas, os levando a uma consulta médica, os apoiando nas suas necessidades básicas, alimentando os seus pequenos ou cuidando deles. A região onde Hari trabalha é muito grande. No início, ele não sabia por onde começar, mas acredita que Deus o orientou em cada decisão. Enquanto trabalhava como pioneiro da Missão Global no distrito de Japa, encontrei Suresh Burmo debilitado devido às suas más condições. Tive vontade de compartilhar com ele sobre o Evangelho de Cristo. Um dos episódios mais marcantes da experiência missionária de Hari foi o encontro com Suresh. No início, Suresh não estava interessado. Ele costumava beber, jogar e cometer adultério. Certa vez, os moradores o pegaram com uma mulher e o levaram à polícia. Logo depois, ele foi processado e passou 2 dias na prisão. Os moradores e a própria polícia sugeriram que ele se divorciasse da esposa. Mas pouco depois, ele foi libertado e voltou para casa. Os aldeões o perdoaram, mas com a condição de que ele se comportasse bem e não cometesse o mesmo erro novamente. Suresh estava sofrendo e Hari o confortou durante esse período difícil. Então, eles começaram a conversar sobre Deus e Hari o convidou para ir à igreja. Em 1 ano, Suresh foi batizado e começou a frequentar a igreja regularmente. Hoje sua vida mudou. E ao verem sua vida mudada, outras pessoas também desejaram mudar. E com essas mudanças, muitos se entregaram a Cristo. Agora, as pessoas entendem que o trabalho de Hari é positivo para toda a aldeia. E ele passou da condição de indesejado para o lugar de uma pessoa procurada para dar conselhos. Eles me escolheram como responsável pelo bem-estar da sociedade. Tudo se deve à palavra de Deus, porque não mentimos, nem roubamos e falamos apenas a verdade. As pessoas confiam em nós. Mesmo com as dificuldades, Hari afirma que o trabalho de pioneiro da Missão Global é gratificante. Estou feliz como pioneiro da Missão Global, porque tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Estou cada vez mais motivado para compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, esta é a razão pela qual estou feliz com a Missão Global. A educação figura entre os direitos humanos mais básicos, mas muitos lugares ainda não contam com escolas. Por isso, ensinar também é atividade para missionários adventistas do 7º dia ao redor do mundo, e não é diferente no Nepal. Meu nome é Arshihai. Eu tenho 5 anos. Estou no 1º ano da escola. Eu amo estudar inglês. Arshihai mora com a família em Udaipur, uma comunidade montanhosa no Nepal. Todas as manhãs ele acorda cedo para ajudar a mãe e para se preparar para a escola. Udaipur fica em meio a montanhas. Existem 12 igrejas na cidade. Algumas delas ficam no topo da montanha, a cerca de 20 quilômetros de distância, e algumas delas ficam desse lado.
Outras igrejas são próximas, nas regiões dos vales. A educação é um direito garantido na Constituição do Nepal desde 2015, mas a privatização do ensino e a cobrança de taxas abusivas impedem que crianças de famílias pobres tenham acesso às salas de aula. Duas das maiores causas do abandono escolar no país são o trabalho infantil e o casamento precoce. 1/4 dos cidadãos nepaleses vive com menos de $1,25 por dia. E dados da Organização das Nações Unidas para a Infância e a Juventude mostram que uma criança em situação de pobreza tem 20% menos chances de concluir o ensino primário que os demais. Os dados se confirmam na realidade do Nepal. Isso porque 18% das crianças com idade entre 12 e 14 anos não completaram o ensino básico, e metade delas são mulheres. A comunidade de Udaipur não possui escola, e a única maneira de as crianças obterem educação dependia de uma caminhada por longas distâncias até a escola pública. Mas os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia conseguiram alugar um prédio escolar próximo. Esta escola fica em Linglingue e tem 2 professoras e 13 alunos. A principal razão para começar uma escola aqui é que existem cerca de 30 a 40 casas de adventistas neste local. E seus filhos não podem obter uma educação em inglês, porque essas escolas ficam muito longe. Um dos internatos fica a 5 quilômetros daqui. Outra escola fica a 25 quilômetros. Além disso, se enviarmos nossas crianças para outras escolas, eles terão aulas nos sábados. Embora a necessidade de uma escola tenha sido finalmente resolvida, as instalações ainda são muito precárias e precisam de melhorias. Primeiramente, este local é alugado e não temos salas de aula apropriadas e nem uma boa área recreativa. Além disso, as crianças não podem brincar direito porque não há espaço suficiente. É por isso que precisamos da nossa própria escola. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, os professores estão fazendo o melhor que podem para proporcionar uma boa educação às crianças de Udaipur. Começamos com orações e músicas cristãs e também ensinamos sobre a Bíblia, e eles gostam. Antes não havia uma escola cristã aqui. Até o momento, as crianças têm obtido uma boa educação. Desde o estabelecimento deste internato, a qualidade da educação aumentou. Os professores também estão fazendo um bom trabalho e estamos felizes em ter uma escola cristã. My name is Buddharai. I live in Narita. Buddharai e moro em Narita. Eu tenho 4 anos de idade. O nome da minha escola é Escola Inglesa Adventista. Eu amo ler a Bíblia e adoro cantar músicas cristãs. I love to sing Christian songs. A educação adventista é um dos ministérios que encontra muita receptividade mesmo nos ambientes mais difíceis. E é através de escolas que missionários têm a oportunidade de ensinar também sobre o amor de Cristo a muitas famílias. Mas como o prédio da escola é alugado e bastante pequeno, muitas famílias não podem enviar seus filhos para as aulas. Seria ótimo ter nosso próprio prédio e uma área de recreação e que pudéssemos construir um alojamento para acomodar e fornecer educação adventista para os estudantes das 12 igrejas, assim como da região próxima. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprir uma missão
a missão de anunciar o seu evangelho para a salvação de todos os povos. Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres no Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual. A proposta de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponte de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países, com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão.